Oi, Aninha. Vê se... Ó, Querida, ai, que bom. Olha só, estava faltando ainda 2 minutinhos para 5, então vamos fazer um aham, bate-papo aqui enquanto as pessoas estão adentrando. vamos Tá esperar, vamos esperar. bom? Eu tô com uma música. A Beth, Oi, Beth, Bruno Badauê, que bom. Minha mãe já entrou. Anne. Ih, um monte de gente hoje. Que Ai, bom, que que bom. ótimo, né? Peraí que eu acho que eu vou ter que dar uma ajeitada aqui no na minha altura, porque agora que você entrou, eu fiquei mais alta. Tá bom agora? Melhorou, Tá né? ótimo, por mim tá ótimo. Te vendo, te escutando super bem. E feliz Vou por esse tentar, encontro. Que vou bom tentar que a internet possibilita Rio de Janeiro e Valença se encontrarem, né? ó, Ó, a Lua! eu tenho Opa, já tá no clima, né? minha roupa de lua para falar com você, bem astral. Ótimo, ótimo. Vamos falar muito da lua de hoje, dessa Você lua tá cheia, florida, taurina, maravilhosa. você tá toda florida que eu tô Eu vendo, tô florida, exatamente. Eu tô no clima da primavera. não, maravilhoso. Dia, você e eu à noite, Isso, antenado. isso. Ai, que bom, Aninha. Tô feliz, mais uma live, tá? Super Também. pedido. Sempre muito bom estar com você. Os papos são ótimos sempre. Olha só, num Hum, primeiro momento a gente vai fazer uma respiração, uma concentração. Aí eu vou propor uma meditação guiada breve, bem rapidinha, só para a gente conectar. Vou tá convidar ótimo. todo mundo que estiver participando. E depois a gente segue com aquela história toda que a gente já debateu aí durante a semana, que eu acho que é um papo super bacana, que todo mundo vai adorar, né? Isso. Expectativa, né? Primeiro a astrologia e depois o baralho cigano, que gerou uma expectativa, essa história do jogo online, né? Acho que vai ser super legal. Eu também acho. Eu fiquei pensando aqui várias perguntas que eu quero fazer. Opa, vamos lá. Já As aprendi pessoas. hoje com baralho, a cigana tá afiada hoje. Que bom, Aline, que bom. Ó, 5 e 1. Vamos com a galera que já está aqui com a gente. Sim. A live vai ficar gravada, então eu acho que depois vai ter mais gente participando, com certeza. Vou convidar vocês. Vou dar um golinho na água aqui para começar. Fiz um chazinho de hortelã com menta, Delícia. deu uma conexão bem profunda. Vou convidar vocês a fechar os olhos. Vamos fazer 3 longas respirações, inspirando lentamente, tentar segurar um pouquinho a respiração, depois soltar mais devagar do que inspirou. Aí faz mais uma pausa e repete mais 2. Enquanto você respira, mentaliza que você está sentado num jardim, um belíssimo gramado, com frondosas árvores, bem abundantes, floridas. Nesse gramado você pode visualizar um monte de micro florzinhas. Vamos pensar elas num tom de amarelo e de lilás, que vão mentalizar que é uma conexão para a nossa cura interior, para o nosso despertar. Vamos sentir o aroma da primavera, o perfume das flores, do manacá, que está na época agora no Brasil,
principalmente aqui no Sudeste. Fica tão abundante, florido, cheiroso. Traz alegria. Vamos aproveitar esse momento para a gente se permitir, ao longo da nossa conversa, ter a abertura dos nossos caminhos, da nossa intuição, dos nossos desejos. Imagina agora uma luz bem forte em volta de você, que te acolhe, que te preenche. E vamos fazer mais uma última respiração profunda, enchendo a gente de alegria, abrindo os olhos devagar, para estarmos todos juntos agora. Arrou, que lindo. Vamos lá, minha amiga. Bom, Pois é, eu acho que essa questão da pausa já é o começo da história. As pessoas se permitem muito pouca pausa no mundo de hoje, né? Tudo tem que ser feito de uma forma acelerada, atabalhoada, urgente, né? Então, essa coisa da pausa, que é muito de índio, né? Aí a nossa sintonia com a questão do xamanismo é fundamental. Adorei esse início, importante. Já joga a cabeça num outro patamar de equilíbrio para você começar a falar, né? exatamente. E assim, uma coisa que ao longo da semana eu percebi na nossa conexão, porque ela não está agora, né? Também ela já vem, além do passado distante, essa semana a gente alinhou a nossa energia, né? Para a gente poder. E aí eu percebi que muito naturalmente veio uma coisa. Quando a gente ficou falando de equinócio da primavera, é isso, é aquilo, como é que funciona, e o céu, e a energia, não sei o que lá. E o quanto que a gente até tenta mecanizar, mesmo sem querer, a história da energia, e que é tão simples a gente conectar com a observação, a contemplação da natureza, né? Simplesmente com isso, né? Se você observar a natureza e entender o que é a primavera, você já se coloca num lugar que faz parte, né? E eu acho que a gente se perde muito, porque a gente não se permite ser como a natureza, né? A gente está o tempo inteiro a gente distancia dela, né? contra a uma ansiedade social e enlouquecedora, e capitalista brutal, né? Que eu acho que traz tanto, a gente se perde tanto, na verdade. É verdade. Depois fica difícil, quando a gente se vê em momentos de conflito ou de desafios, que a gente está mais fragilizado, a gente não sabe nem aonde que a gente errou. Porque, assim, a boa intenção da gente estar certo, da gente estar fazendo o melhor, da gente estar cumprindo com as nossas obrigações mesmo. Eu vou usar a obrigação, mas é isso. Que a gente se perde, né? Que a gente se perde e depois alinhar de novo. Mas a natureza é tão maravilhosa, tão linda, que é isso. Aí vem ela dá essa oportunidade. Não tem problema. Deixa para trás. Eu vou aproveitar esse teu gancho, Lulu, para explicar exatamente o que são os equinócios e os solstícios na astrologia e por que são épocas tão importantes, tá? A gente tem 2 equinócios, né? O equinócio de inverno e o de verão, e a gente tem 2 solstícios, o da primavera e do outono, tá? Essas 4 datas marcadas coincidem na astrologia com a entrada de signos cardinais, tá? 4 signos cardinais, um de cada elemento, tá? O que são esses signos cardinais? A gente tem 3 modalidades de signos na astrologia. Os signos cardinais, que são responsáveis pelos inícios, pelos começos, pelos processos de iniciação de qualquer tipo de coisa, tá? Pela novidade. Os fixos, os signos fixos, que são responsáveis pela manutenção dos processos, e os mutáveis, que, na verdade, se preparam para fechar
aquele processo para depois começar um outro. Então, junto com as estações na natureza, vem o início desses signos, né? Então, por exemplo, agora que a gente está no equinócio de primavera, o equinócio de primavera entra exatamente no mesmo dia, junto com o signo de Libra, que é o signo cardinal do elemento ar, que é muito ligado à questão dos relacionamentos, das relações, tá? Do equilíbrio, e ele vem junto com a primavera. Então, assim, é muito interessante entender esse despertar, né? Esse toque que a natureza dá, que, tipo, a gente tem pelo menos 4 oportunidades por ano muito fortes, astrológicas, da gente iniciar processos, da gente começar coisas, né? Então, eu acho que esse é o primeiro grande trunfo desse momento em que a gente começou a viver agora no dia 22, né? Com a entrada do signo de Libra. Isso tem que ser bem marcado. E é muito interessante também, porque aí eu vou falar um pouquinho do xamanismo, que é uma prática que as duas têm, que a gente é super, né, ligado. No xamanismo tem a mesma história. Tem as 4 estações do ano, as 4 estações do ano abrindo portais, tá? A norte, a leste, a oeste, a sul. No caso da primavera, abre o portal oeste, e que é guiado pela águia, que é um animal de poder que traz novidades. A águia traz inícios também. Então, para você ver que, na verdade, todas as culturas... É a mensageira, exatamente. É a mensageira de novas, né? De notícias. Então, assim, os saberes ancestrais, na verdade, eles têm um intercâmbio, né? Eles têm uma ligação. E isso é muito interessante. Então, é bem isso. A gente está vivendo um momento marcado na astrologia, de poder florescer de novo. Enfim, de escolher começar outra vez, de fazer coisas que a gente nunca fez, que a gente tem vontade de fazer. Então, acho que a natureza está dando essa oportunidade para a gente agora. E especificamente agora, com relação a essa questão da primavera e desse momento atual, a gente também está no céu com uma oposição, que na verdade a oposição é o que eu tinha falado na outra live, né? A oposição é como se fosse um cabo de guerra entre 2 planetas, tá? Então a gente está numa oposição no céu de Vênus, que está no signo de Escorpião, com Urano, que está no signo de Touro. Os 2 estão brigando. Vênus rege os relacionamentos, as relações. E Urano, ele fala de cortes. Ele fala de cortes abruptos. Então, assim, mais uma vez, Escorpião é um signo ácido, né? Que mergulha nas profundezas e que também fala de transformação. Então, junto com a entrada da primavera desse ano e com toda essa questão de Libra que eu falei, tem ainda essa situação no céu acontecendo hoje que nos leva a questionar a natureza e a qualidade das relações que a gente está estabelecendo hoje, com as pessoas, com o mundo, enfim. Com a própria natureza, né? Com a própria natureza e, provavelmente, durante esses próximos 10 dias, isso já começou, tá? A gente vão acontecer encontros e desencontros. Muito provavelmente, pessoas que faziam parte da nossa vida vão sair e outras novas rapidamente vão entrar, porque essa coisa de Urano é muito abrupta, é novidade. É meio isso que você fez comigo, que num dia que já tinha essa conjunção. Você me mandou uma mensagem, Aninha, vamos fazer uma live tal dia, é um encontro rápido, entende? Então, assim, junto com isso tudo, vem esse questionamento com relação aos relacionamentos. Tá? E aí tem outra coisinha no céu, que é a seguinte: a gente tá com muitos planetas retrógrados no céu, nesse exato momento. Tá? A gente está com Júpiter, Saturno, Urano e Netuno retrógrado e segunda-feira vai entrar o temor de todo mundo, que é Mercúrio. Mercúrio entra retrógrado nessa segunda-feira. É a última retrogradação de Mercúrio do ano. E o que falam de planeta? O que são planetas retrógrados, Lu? Primeiro, só esclarecendo, eles não estão andando para trás. Eles não andam para trás, os planetas retrógrados. Eles só ficam mais lentos no movimento dele. Então, dá a impressão, diante dos outros planetas que estão andando normalmente, que eles estão andando para trás, mas não andam para trás. Mas eles ficam meio prejudicados na função deles. Então, é por isso que Mercúrio retrógrado que vai durar 2 semanas, tá? Vai agora do dia 27 até o dia 18 de outubro, dá esse problema nas comunicações, porque Mercúrio rege as comunicações. Então, ele está retrógrado, então dá
problema em computador, em eletrodoméstico, na própria a comunicação interpessoal, enfim, dá essas histórias. E uma outra coisa dos planetas retrógrados, quando eles entram na fase retrógrada deles, eles obrigam a gente, é como se obrigassem a gente a dar um passo para trás e rever questões, entende? Tem a ver também com esse movimento retrógrado nosso, de revisão. E de fazer, de repente, assim, nessa revisão, o passo atrás mesmo, né? Do tipo, desse não é bom, então recua e refaz. Para depois avançar, exatamente. Então, assim, a gente está com um período muito fértil de questionamento com relação às coisas, de poder revisitar o passado e ver coisas que a gente deixou pendentes, penduradas, e a partir disso fazer um processo de depuração e limpeza, que eu achei muito legal que você linkou a questão da comida, né? Que essa semana você está fazendo, enfim, uma comida depurativa, né? Um detox. Porque é isso, está numa hora da gente fazer exatamente, o céu está propiciando e está permitindo que a gente faça um detox nesse momento para depois florescer, entende? É como se essa limpeza fosse necessária. A semente já está lá, tá? A primavera não é época astrológica de plantio, não. A semente já foi plantada, mas eu acho que até um questionamento de por que algumas sementes que a gente plantou ainda não floresceram, entende? Dar um passo atrás e dar uma questionada, por que algumas coisas que a gente fez ainda não estão florescendo? Na coisa prática da agricultura, né, você tem várias sementes que elas levam, de fato, meses para florir. Sim. Para terminar. Né? Elas ficam, como é que é o nome disso? Quando elas ficam inoculadas, né? Isso. Elas ficam num estágio de nutrição muito ali dentro da terra, para poder ter a força de romper com aquele processo ali da terra e brotar. E brotar, e aí, exatamente. Elas brotam durante até agora o inverno e só vão começar a dar a flor ou o fruto nesse período, entendeu? Pois é. É muito... Astrologicamente, o que leva esse momento a gente a questionar é por que algumas sementes que a gente plantou, e plantou com vontade, plantou no passado, ainda não germinaram, entende? Por que elas ainda não floresceram? Essa história dos planetas retrógrados estão incitando esse tipo de questionamento. Então, assim, dar um passo atrás mesmo. Antes de ter essa coisa agora da primavera, da exuberância das flores e, né, do próprio florescer dentro da gente, é dar um passo atrás e ver o que a gente deixou pendurado no passado. E principalmente vamos focar aí na questão dos relacionamentos, já que a gente está com o Libra abrindo esse período, né? E a gente tem toda uma história aí em cima disso. Agora, por ser planeta de ar, esse cardinal de agora, que fala de relacionamentos. Né? Os outros planetas que abrem estações, vai ter o Câncer, o seu Sol, né? Que vai abrir junho, né? Vai abrir o inverno, e aí tem a ver com recolhimento, né? E está ligado à parte afetiva e de sentimentos. A gente tem também Áries, que é em março, que abre o outono, e também fala de princípios. Aí Áries é signo de fogo, então fala de começos, né? Também essa coisa muito forte, né? Da minha potência de realizar as coisas. E depois a gente tem Capricórnio também, que é o outro signo cardinal, que é o cardinal de verão, em dezembro, e que fala de materialização das coisas. Mas, enfim, todos os signos passam por esse questionamento de por que eu não comecei, e que agora está na hora de começar nessas áreas, entende? Entendo. Eu queria dar uma explicação, de repente, para quem está participando com a gente, do que é o equinócio, né? O equinócio é uma inclinação que a Terra fica em determinado período, que o Sol vai incidir na Terra durante um período diferente do que da outra estação. Então, agora, no equinócio da primavera, a Terra fica, nós, principalmente aqui no Brasil, a gente fica com 12 horas de dia e 12 horas de noite. Olha a questão do equilíbrio de novo da Libra, do signo de Libra. E isso igual, né? Exatamente. Isso é muito incrível, porque assim, tem uma analogia que eu gosto muito, que é do yin e do yang, né? Do dia e da noite. E assim, no xamanismo a gente tem, principalmente os indígenas brasileiros, eles acreditam que Deus é sol, dia, e a lua
é a deusa, né? A Já noite é a deusa. isso. Então, eles conseguem botar sempre o masculino e o feminino de uma forma muito presente, muito bonita. Uhum. E aí você vê que a natureza responde a isso no equinócio da primavera, com abundância, com florescimento, com germinação, com uma série de coisas, trazendo de volta o calor, né? Rompendo drasticamente com o inverno, preparando você para o verão, porque é uma mudança brusca de temperatura, começam as ventanias, tem de repente cai uma chuva que você não está esperando. O tempo fica meio louco durante a primavera, mas é de uma sabedoria incrível, né? E eu acho que é uma coisa que mexe se a gente pensar na gente enquanto par da primavera. Enquanto estação. A enquanto gente, enquanto parte da natureza, também vivenciando esses processos. E até essa história de linkar com a alimentação, que é o que você faz, eu acho muito legal. Essa história da necessidade de começar com alimentos mais leves no corpo, desse detox mesmo, né? Porque a gente sai do inverno, que é uma época mesmo da gente se intocar, da gente entrar dentro da caverna, assim fala o xamanismo, né? É época disso, de recolhimento e de nutrição, né? No inverno se nutrir muito para poder aguentar passar o inverno. Então agora é uma época de limpeza para se preparar para o verão, né? Uma estação intermediária. Então, entrar nessa história psicológica, física e gatilhar isso com a natureza, eu acho perfeito, eu acho lindo, acho que é o que a gente deveria se lembrar mais de fazer, enquanto seres naturais, né? Exato. Eu bato muito na coisa da alimentação, da gente pensar no que a estação oferece. O que é essencial de fato. Para mim, isso é fundamental. Porque as prateleiras de mercado e essa importação louca, né? Eu fico vendo as pessoas comendo blueberry, porque a nutricionista mandou, e eu fico, Jesus, que não é daqui. Quando nessa época, por exemplo, você passeia pelos lugares e estão as amoreiras vibrando a amora, uma coisa maravilhosa. As pitangueiras, que são as nossas frutas do estilo blueberry. É isso aí. A cerejinha que está aqui, que é a cerejinha mais de mato, né? Que tem um monte de lugar aqui, principalmente no Sudeste. O Sudeste é muito rico com fruta. Mas em todo o Brasil a gente tem essa abundância de ser vida para a gente com muita facilidade, mas não é o que está lá na prateleira do mercado. Pois é. Você vai feita uma forçação de barra. Que não é época da goiaba. Eu fico pensando, como é que eu tá vendendo goiaba, meu Deus? E aí fica mais caro, né? Porque o alimento que não é da época, ele encarece, porque ele não tem abundância. Então é tudo errado. É isso aí, Nazira, é isso mesmo. Nazira falou que normalmente se ganha peso no inverno e agora se começa a perder. É isso mesmo, eu acho que até essa coisa de começar a perder peso, até emocionalmente, se a gente pensar nisso, é hora de descarte mesmo. Entende? É hora de dar uma limpeza no nosso ser, nas nossas questões, para poder se preparar para entrar realmente entrar com vitalidade nessa relação, nessa estação de tanta abundância, né? É uma estação que te põe em movimento. Isso aí. Ela te joga para fora. Então você tem que estar mais leve, você tem que estar mais preparado, né? Isso. Você vai aproveitar melhor o seu dia. Porque como as noites são longas, então não vou dizer que você vai dormir muito, mas você vai ter oportunidade de viver a noite acordada e descansar para o dia seguinte estar super ativo. Então, é uma época que a gente fala da energia do equinócio, principalmente nesse sentido, que é um período que te prepara para essa estação, onde te faz lançar mão dos seus projetos, botar em ação as suas conquistas. Então, aí vamos num outro aspecto astrológico interessante que está acontecendo no momento de agora. A Lua está cheia, que também é a fase dela de plenitude, é a fase de colheita. Né? A Lua começa nova lá atrás com a gente plantando semente. Começou, né? E agora ela atingiu o ápice dela, né? Ela vai nova, crescente, depois cheia. E nesse ápice é uma época de colheita. E ela está em Touro, que é um signo de materialização, que é signo de terra. Então, assim, tá juntando tudo para que esses próximos dias, já começou isso, tá na semana passada, na semana que está terminando hoje,
mas que nesses próximos dias a gente se concentre muito nessa questão realmente da materialização de coisas, entende? Não está na hora astrológica da gente ficar pensando, elaborando, plantando, isso tudo já foi, entende? Está na hora realmente de materializar, de fazer e de colher. É ação. Então, ação total. Astrologicamente estamos nesse momento. Tá. Eu acho que a intuição, ela fica muito aguçada. Então, também sim. A gente também ter esse ouvido, né, para nós, para nossa intuição. É a gente conseguir escutar e se permitir agir de acordo com a nossa intuição. Se apropriar desse sentido que a gente tem também, né? Além da audição, do tato, do paladar, do olfato, enfim, se apropriar também da intuição nesse momento como sentido para captar coisas, né? Exatamente. E agir, né? Porque a intuição também entra nesse lugar assim da resposta, do novo que chega e você diz, será que isso é para mim? Porque chega tudo, né? Isso. Chega o que é para você e o que não é para você. E quem vai fazer esse filtro é a intuição. Isso aí, ela ajuda bastante, né? Exatamente. Então eu acho muito, muito bacana, muito bacana. Bom, nessa coisa do céu no momento aí que você está falando, dessa lua de materialização, eu queria que você me falasse um pouquinho também, tipo assim, essa influência para cada signo, de uma maneira bem rápida, se você puder. Porque eu acho que todo mundo fica com muita curiosidade dessa coisa dos signos. Ou, se você preferir, a gente deixa isso para a segunda parte e, de repente, faz uma consulta no oráculo. O que você acha? Eu acho que a gente podia entrar no baralho cigano. Essa história dos signos especificamente, Lulu, tem que se ter muito cuidado ao falar disso para não cair na coisa banal do horóscopo, né? Cada pessoa, como eu gosto muito de reforçar, ela não é só um signo. Ela, na verdade, tem um céu inteiro, planetas, cada um dele em signos diferentes. Então, assim, é meio leviano você querer falar coisas especificamente para um signo que é uma coisa bastante genérica e que é uma pequena parte, na verdade, do mapa de uma pessoa, né? Quando eu faço minhas consultas, por exemplo, de revolução solar, eu faço os trânsitos antes e aí o trânsito bate exatamente como está o céu do momento com o mapa de nascimento da pessoa. Então, assim, é customizado para aquela pessoa. Entende? Então é muito assertivo, porque ele fala exatamente da junção das duas coisas. Agora, falar só em cima do signo solar, eu tenho meio implicância com isso, porque eu acho que acaba ficando uma coisa muito generalizada. Tudo bem, tá certo. Tá certo. Então vamos, Ué. Se você quiser. Vamos para as perguntas? Vamos explicar para as pessoas mais ou menos o que a gente pensou, né? Tá, deixa eu só sempre explicar. Eu sou astróloga e também sou cartomante, também jogo baralho cigano. Então, a gente resolveu nessa live dividir os temas e falar a princípio da questão da astrologia e depois entrar na questão do baralho cigano. Né? Abrindo para que as pessoas possam fazer perguntas e eu possa responder na hora. Perguntas individuais ou coletivas, enfim. Se quiser saber também da energia do coletivo, a gente responde. Então, enquanto ninguém fez uma pergunta, eu vou fazer uma que eu acho que é muito importante, porque como a gente está nessa coisa de ação muito forte, queria ver aí o que o oráculo tem para gente a respeito desse momento político que a gente está vivendo, por exemplo. Político especificamente que você quer que veja. Tá. E uma coisa importante também de deixar mencionado, Lu, que eu sempre falo quando eu jogo baralho, é que essa live vai ficar gravada. Então, é para as pessoas não fazerem perguntas que contêm segredos ou que não podem ser expostas, tá? Porque a live fica gravada, então, só ter esse cuidado. Eu acho que a gente pensar no coletivo vai ser muito interessante. Sim. Porque fica bom para todo mundo a qualquer tempo, né? Tá, então, especificamente, momento político atual. Nosso momento político Brasil, federal. Tá. Vou até mentalizar. Esperança. Maria Elis, faça perguntas. Maria Elis está aí? Tá, mandou um coração.
eu tirar agora aqui do tripé, para ficar mais fácil. Vou mostrar as cartas. A gente fez uma pergunta genérica, tá, Lulu? Então a resposta vem também em bases genéricas, tá? Se fosse uma coisa mais específica, uma pergunta mais específica, viria em bases mais específicas, enfim. Fala a questão. Começa com a carta da árvore. A carta da árvore fala de questões de segurança, tá? De plantio. É exatamente isso que a gente estava falando com relação à questão da primavera, né? De uma estrutura com caule sólido, uma estrutura que dá frutos, enfim. Começa com essa carta. E ao lado da árvore vem a carta do cavaleiro, dizendo que rapidamente, essa carta do cavaleiro impõe um tempo rápido no baralho cigano, tá? Esclarece que as coisas vão acontecer rapidamente. Essa carta aqui corresponde à carta de Áries na astrologia. Então, é uma carta assim, que, aliás, é o signo do nosso presidente, né? Então, assim, rapidamente alguma notícia vem, tá? Alguma notícia, porque essa carta da carta fala de notícia chegando, com relação à questão de instabilidade ou falta de, tá? Quer dizer, provavelmente nos próximos dias, nos próximos meses, ele vai lançar algum tipo de notícia, ou de questão, ou de pacote, ou enfim, que vai mexer com a questão da estabilidade. E isso aí tem a ver com dinheiro. A carta do peixe fala de dinheiro. Fala de bolso. Então, alguma coisa que está vindo aí que vai afetar a questão financeira das pessoas, alguma coisa que vai ser lançada e dita pelo governo, tá? A carta dos pássaros aqui, nesse jogo especificamente, para mim, está falando com relação à falta de liberdade, tá? A falta de liberdade social, porque essa carta do jardim fala de sociedade, tá? Fala de coletivo. Então, assim, alguma medida restritiva que vai piorar a situação financeira da gente. Deve ter mais alguma variante. Alguma coisa que vem aí que vai... Ai, socorro. Que vai apertar mais ainda, né? Porque, na verdade, já estamos bem apertados, né? Com relação a essa questão, né? Então, alguma coisa que vem que vai dar esse tom mais rigoroso. Falta de liberdade com dinheiro, eu já acho que eu estou vivendo quando eu vou ao supermercado fazer compra. Exatamente, na verdade Você tem que abastecer o carro para fazer uma viagem. Você fala, faço ou não faço? Você já começa a pensar um monte de coisas, né? Isso aí. Bom, ao Tiago falando novos impostos, ele já está começando. Então, Tiago é advogado, gente, e especialista nessa parte tributária. Então, aí já está trazendo uma informação. Eu não sabia, Tiago, sinceramente, porque eu estou meio alienada. Eu estou assistindo pouquíssima televisão, pouquíssimo jornal, enfim, lendo pouquíssimas notícias. Então, não sabia disso. Então, pronto. Aí... Eu estou acompanhando na prática, porque é isso. Eu faço mercado toda semana por conta do Regenera. O meu mercado eu vejo. Isso é absurdo. Eu compro muitas coisas parecidas, porque eu caio dentro de um nicho da alimentação, né? Então, a IOF acabou de aumentar. Cara, exatamente. É tudo muito, Thiago, tudo muito. Muito terrível. E a gente fica revoltado, né? Porque aí você tem um país com tamanha abundância e a gente rendido a valores astronômicos para alimentação, que deveria ser garantido pelo nosso governo, né? As pessoas voltando a passar fome e a dificuldade batendo na porta de todo mundo. Não é do um do outro, né? Tá difícil mesmo. E aí, mais alguém perguntou? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ih, congelou, sua mãe disse congelou. A Maria Elis perguntou, será que é o Lula 2022? Quer saber do resultado das eleições? Vamos lá ver, Vamos ver. Vamos ver como é que tá o Lula aí para as possibilidades de ano que vem. Tá difícil, amigo Thiago, tá difícil.
Olha, as cartas são positivas com relação a essa pergunta, viu, Maria? Vamos lá. Começa aqui com a questão da carta da casa. A carta da casa, nessa pergunta de política e de um futuro presidente, fala exatamente do nosso país. Da forma como deveria ser tratado, né, Lulu? Que hoje não está sendo tratado dessa forma, né? Uma coisa de um cuidado, assim, como se fosse realmente a casa da pessoa. Então, já me dá esse tom de que o Lula vem com essa preocupação de cuidar como se fosse a casa dele. O processo familiar dele, enfim, cuidar do país como se fosse uma família, tá? Estabelecendo parcerias, saiu a carta dos pássaros aqui do lado, tá? E essa questão das parcerias também, como no jogo anterior, saiu a carta da casa, então, muito provavelmente, nos próximos meses, ele vai falar de parcerias, de talvez políticas, enfim, mas essa questão da política, né? Antes das eleições já começa a vir todos os conchavos armados, mas de qualquer jeito, enfim, vamos ter notícias de novas parcerias feitas por ele. E o jogo termina com a carta do Sol. Então, a carta do Sol é uma carta muito benéfica no baralho cigano. E aqui saiu de novo a carta da árvore, que tinha saído anteriormente para a gente num outro contexto, mas falando da questão da segurança, de retomada de segurança. Retomada de frutos. A árvore fala de frutificar, tá? De coisas boas. Saiu do lado a carta das nuvens, que fala assim, de um pouco de um processo lento de conquista disso daqui, tá? De segurança e de novos horizontes e de sol brilhando, enfim, de luz, tá? Vai ter um processo mais lento, eu acredito que até pela questão do que ele vai ter que dar conta de arrumar. Ele vai ter que arrumar essa casa para começar a governar, né? Mas, assim, exato. Por esse jogo, Maria Elis perguntou a questão do Lula vindo, eu acho que vem mesmo, vem para ficar. Eu acho que pelo jogo é dele, essas próximas eleições aí. Tiago Pellegrini faz uma pergunta. Eu gostaria de saber se energeticamente, após esse período de tantas provações, temos esperanças de dias melhores para todos. Tá bom. Vamos lá. Ou será que a gente ainda tem que passar por mais alguma coisa, meu Deus? Olha, astrologicamente, começa a melhorar ano que vem, tá? Aí eu tô falando pela astrologia. Astrologicamente começa a dar começa a melhorar, mas não melhora completamente, tá? No outro ano só, em 2023, é que a coisa realmente começa a entrar nos eixos. Tá, agora vamos ver aqui o que baralho cigano... Ó, baralho cigano pulou a carta. Quando pula a carta, eu gosto de prestar atenção nas cartas que pulam. Pulou a carta dos problemas, dos paus e das pedras, tá? Que é uma carta que fala de problemas, mas problemas momentâneos. Que tem solução, são problemas definitivos. Então, assim, vamos lá. Ainda não abri o jogo, mas essa carta que pulou já me... coloca num lugar de achar que ainda tem muita coisa para ser resolvida. Não vai ser uma coisa de uma hora para outra de melhora, não. Vamos ver aqui. Que bonito que saiu aqui. Tiago, me fala mais de uma energia que vai começar a preponderar e que talvez ajude a gente aí na melhora desse processo, tá? Saiu a primeira carta, a carta da cigana, a carta da energia feminina do jogo. E do lado da carta da cigana, a carta do cachorro, que fala de amizade, de lealdade. Então, aqui me fala muito a questão de usar os recursos que a gente tem do feminino, tá? É a intuição, que você acabou de falar muito, Lulu. E a história também das amizades, do coletivo, para que a gente consiga trilhar essa montanha. A carta das montanhas fala ainda de um processo lento de subida, tá? De um processo que ainda vai ter problemas, vai ter questões a serem resolvidas, tipo, que a gente chega lá no topo dela, mas demora tempo. Ainda precisa ser empenhado muito trabalho para que se chegue ao cume. Mas eu acho que... e aí é que no final fala a carta do chicote, que fala da gente puxar as questões para nossa mão, para a gente ser atuante e ativo nesse processo.
agora que vai começar, né, com, enfim, com eleições, com essas novidades aí que estão vindo para a gente, problemas vão continuar existindo, mas é um período que vai marcar uma transformação muito grande. Então, assim, eu acho que tem muita transformação, e aí a gente pode pensar isso como uma coisa positiva, essa carta do caixão como uma coisa positiva, porque a gente está num período muito complicado, então a carta do caixão significa que vai ter uma mudança nisso, tá? Então, ela deu toques. A cigana, às vezes, ela gosta de dar conselhos nos jogos. Então, ela fala, transformações vão acontecer, o período vai ficar confuso por um tempo antes dessas transformações acontecerem, mas a ideia agora para chegar lá no topo da montanha, para a gente conseguir essa transformação e para conseguir que essa transformação seja definitiva, cada um assumir sua parcela de responsabilidade na questão e usar de qualidade, de sensibilidade, de comunicação, de fidelidade, de amizade, de coletivo, tá? Para que a gente consiga chegar mais rápido nesse processo, nesse outro lugar aí. Eu também vejo a carta da montanha como a carta da justiça, né? Propriamente dita. A carta de Capricórnio do baralho cigano, sim. Ela fala de justiça. Sim. As coisas de documentos e papéis começam a ter que se organizar novamente. Exatamente. Eu acho que por aí. Tem esse viés também, Lulu. E tem uma coisa também da justiça, tipo assim, se você está plantando direito, você vai colher. A carta da montanha fala de um merecimento com relação às conquistas, entende? Também, né? Do que é justo, do que é seu por direito. Exatamente, exatamente. Que é bem legal também, né? Enfim, se tiver esforço, se forem usados questões de sentimentos coletivos, do olhar o outro, e sentimentos ditos como femininos, né? Que são do acolhimento, do cuidado. Vê se você também interpreta como eu, se você acha que tem a ver. A cigana com o cão, para mim, ela também me traz uma coisa de acolhimento feminino, né? Sim. Essa coisa do cuidar, do acolher, da empatia. Necessariamente da empatia. Eu acho que a gente já... São qualidades ditas como femininas, que na verdade são as qualidades yin. Então, Sim. É isso aí. Acolhimento, empatia, lealdade. O cachorro fala muito de lealdade também. Então, assim, verdade, né? Relações baseadas em questões verdadeiras, em sentimentos verdadeiros. O que eu entendo, assim, se jogar para o coletivo, é que a gente vai, para restabelecer esse processo de transformação, né, atravessar essa nuvem, continuar atravessando essa nuvem, a gente vai se acolher, né? Vai juntar, vai fazer um bloco de ação. É isso que eu acredito. Isso é um processo que já começou com a pandemia, e eu acho que é um processo que precisa... A gente está entrando na era de aquário daqui a 90, 100 anos. Então, assim, a gente já tem vários lampejos dessa história, né, aquariana, que é exatamente isso, é pensar no coletivo. Trabalhar com o coletivo. Preparar o mundo para isso, né? Exatamente, exatamente. A Furtado Naziro diz assim... Nazira, foi para ela que eu joguei hoje, ó. Vamos lá. Tá difícil, não significa que vai piorar. Afinal, a luz vem da escuridão. É isso aí. Não, e saiu o sol no final do jogo, né, anterior, então assim, é isso mesmo. Vai ter melhora. Tiago diz, oremos. Tia Regina, sua mãe, diz, acredito que vai haver outro candidato. Vamos ver. Vamos ver. Peraí que eu tô com o meu negócio tá horrível. Que vai mudar o panorama. Vamos ver, ué. Vamos ver, tia Regina. Tem aí um monte de candidatos, sempre teve. Não, a questão assim, o jogo que saiu para o Lula é um jogo que ele já está se preparando com valores que ele acredita que sejam, enfim, importantes para a nação hoje, e ele já está se preparando dentro dessa história, entende? E saiu a carta do Sol no final para ele como uma coisa muito positiva com relação à candidatura dele. Mas vamos ver aí o que vai acontecer. Exato. Nada de perguntas mais?
Não, você vai responder, fazer isso para sua mãe? Se vai surgir um outro candidato, você já... Ah, sim, vou. Ela perguntou, tá bom, vamos ver. Candidato forte, né? Porque candidatos vão ter outros, claro. Mas aí tem um Ciro Gomes, É. né? Quem sabe? Eu acho que ele é que tem quem tá mais aí vigente, deve ser dele que ela Olha tá lá, falando. um homem. Sim, sim. Porque eu até acho que o segundo turno pode ser surpreendente no sentido de ter outra opção que não seja esse jogo de cartas Mas marcadas. aqui, Se bem que sim, esse aí a tá, possibilidade de vir um homem. Agora, saiu pode do lado vir. da carta do cavaleiro. Então, Tá vindo, né? tá vindo. Um homem com uma luz muito forte, enfim, uma pessoa Ele- muito. E com uma estrela forte também, que saiu a estrela aqui no final, saiu a carta da carta como última. Então, assim, a possibilidade de chegada de novas lideranças, da entrada no jogo de uma pessoa que venha assim forte. Então, sim. Peraí, Ana Maria, acho que. Ué, mãe, eu não tô conseguindo ver a sua pergunta. Deixa eu procurar aqui. Ana Maria, diante da negatividade do governo federal, qual sugestão positiva indicada ao coletivo para ter equilíbrio? Deixa eu ver se é isso. Espera aí. Diante da negatividade do governo federal, qual sugestão positiva indicada no coletivo para atingir equilíbrio? Eu acho que ela quer saber mais especificamente que atitudes a gente pode tomar no coletivo para que melhore a situação geral, né? Diante É, de tantas atitudes individualistas que estão sendo tomadas pelo governo, né? bem individualistas. Tem uma outra pergunta. Meu, olha, meu apoio está me fazendo falta. Maria Elise Tomás. Tem uma pergunta, você vai tirar dela, né? Vou Vou. segurar aqui. Cláudia V. Quiroga. Oi, Cláudia. Querida. Eu acho que eu tive um pico de internet. Não sei se foi aqui. Jura? É, não sei. Caramba. Sumiu todo mundo e ficou só eu. E aparecendo ao vivo. Não sei o que foi. Que louco. Caramba. É. Bom, Coisas, como eu disse, Nazira de Mercúrio retrógrado já mostrando sua força. 3 dias antes. ó, eu tô travando. A minha internet não deve estar boa. É. Meu Deus. Estão me ouvindo bem? Eu tô, mas não sei o pessoal. Caiu, ó. Márcia falou, será que caiu de novo? Não sei, agora eu tô te vendo, pelo menos. Porque você É. sumiu. Você sumiu, eu fiquei sozinha na Oi, tela. Dani. É. Então, Ai, meu Renata, Mercúrio retrógrado mesmo. Não ri não, tá, Nazira? É, tá dando para ouvir Deus. agora. Tá, já E estão assim, você ouvindo. A falou. imagem tá ok também, Tom? Tá tudo Ah, certo. é Lá isso. vem esse Mercúrio retrógrado de novo. Márcia, ele entra 3 vezes por ano, durante 3 semanas. Então, Mercúrio retrógrado não tem como fugir dele. Mas ele ainda não entrou, não. É só segunda-feira. Mas hoje já está mostrando as gracinhas. Bolsonaro caiu tudo. João Vicente. É isso aí. Ajudou a cair. Gente, então estou de volta aqui com o baralho Nazira. Tem mais alguma pergunta para fazer? A Nazira é boa de fazer perguntas. Vou estar sem as perguntas agora. Vamos estar com as perguntas então agora. Vamos dar sequência aí ao baralho cigano. Poxa, será que eu perdi? Perdi, né? A live anterior. O que a gente Isso falou. aí. Mas, cara, tudo como tem que ser, entende? Não era para ficar gravada. Então, vamos ver se esse pedacinho final aqui, logo Vai. agora, entendi, Márcia, entendi.
Vamos lá, Lu, você quer fazer mais alguma pergunta? Ai, deixa eu pensar então, uma pergunta, né? A gente já viu que a situação está mesmo crítica. É, mas que vai melhorar. Eu acho que tem esperanças, tem luz no fim do túnel. A coisa. Eu não sei. Como é que tá aí a galera? Fez as Não. perguntas? Fez, né? Ah, acho que você pode colocar um recado aí, vamos ver, para encher a gente de esperança. Tá bom, vamos então abrir uma mensagem da cigana. Qualidade, né? É, Vamos eu ver o acho que que está essa rolando. segunda parte aqui vai ficar curtinha mesmo. Também a gente já tinha quase uma hora de live, né? Sim. Já estava batendo quase uma hora. Eu vou abrir então uma mensagem final dela, Lu. Você quer conversar mais alguma coisa sobre astrologia? Não, eu acho que a gente abordou tudo, mas agora eu fiquei super Aham. chateada de não estar com tudo gravado. Porque vai. Acontece, né? Olha, a Nazira fez uma pergunta: quais são as mudanças que todos nós devemos fazer para ver as mudanças que queremos no nosso país? Nazira, eu acho que ela respondeu isso no último jogo. A questão de puxar para a mão da gente, de ter ação, de trabalhar no coletivo. Eu acho que com relação às mudanças, ela já deu pitadas de utilizar as qualidades, as características femininas, de intuição, acolhimento, enfim, solidariedade, né? Então, acredito que essa foi a última resposta dela. E consciência, né, gente? Consciência. Sempre, sempre. Consciência. Vamos meditar bastante para Isso, nosso para nossa pessoa entrar em comunhão com o nosso coletivo e a gente isso, começar a agir junto, né? isso, O que a gente falou anteriormente, é o bloco, né? Ser o bloco, ser o Brasil inteiro, ser todo mundo se cuida, todo isso, mundo faz pelo outro. Eu acho que é bem por aí. isso. Sustentabilidade nas nossas ações, na nossa vida. Lulu, vou abrir uma mensagem final dela então. Ok. Não tem mais perguntas, tá? Peraí que tem sim. Tem? Não, tem não, tem não. É Era da solicitação. Nazira, isso. Vamos abrir essa mensagem final. Se alguém quiser um jogo individual, me procura depois no direct e a gente trabalha questões individuais, porque os jogos todos que a gente abriu aqui foram coletivos, tá? E vamos fazer em breve outra live com baralho cigano, e aí eu quero que você jogue também, tá Tá bom. bom? Vamos lá, mensagem final dela. Ela continua nessa onda das últimas mensagens, né? Saiu aqui a princípio a carta da criança. A carta da criança fala de pureza, de ingenuidade, de coração puro, tá? Exato. Então, assim, o que vai fazer a gente entrar num novo ciclo, na verdade, vai ser o resgate dessas questões em nós mesmos, tá? O que vai trazer novidade, que é a carta da garça, né, para as próximas épocas que vão acontecer, essa questão da gente resgatar a verdade dentro da gente e lidar com o mundo de uma forma mais verdadeira. Tá? Aqui é o oposto da carta da criança, é a carta da raposa. A carta da raposa fala de tudo isso que a gente está vivendo hoje, principalmente na política desse país. Sabe, essa história de um passar a perna no outro, de um ficar olhando para o outro já com segundas intenções, querendo se favorecer. Então, eu acho que saiu aqui um recado, né? Fecha com a carta do cachorro. A carta do cachorro hoje ela tá tendo muita presença no jogo, né? E o cachorro fala de fidelidade, fala de jogar junto, de amizade, de puxar situações para sua mão. Então, assim, eu acho que nessa mensagem final ela pede uma reflexão muito grande com relação a isso. Essa carta da Torre fala de refletir sobre o processo. Então, nos conduzindo para essa reflexão com relação. Peraí, deixa eu voltar aqui para mim. Para pensar nisso, primeiro para a gente se responsabilizar sobre as nossas questões e para a gente agir com o coração. Agir com o coração e não com esperteza com relação aos processos. Eu acho que é uma mudança de paradigma mesmo, porque a gente está vivendo uma fase muito
em cima da questão da desconfiança, do autofavorecimento, da falta de responsabilização, de autorresponsabilização. Então, eu acho que ela está dizendo aí com relação a o quanto é importante que a gente resgate algumas coisas para poder seguir em frente. É verdade. É verdade. Eu também vi aí nesse jogo seu, que eu achei muito interessante, porque para mim, assim, a criança e a garça junto, ela traz uma coisa, aí já pensando até Nascimento. uma coisa do equinócio da primavera, né? Nascimento. É a atividade, o novo com atividade. É a cegonha, desculpa, né, garça? Não, eu sempre falo garça, é cegonha. Cegonha junto com a criança. Fala de novidade, fala de brotar de novo, de florescer, do renascimento mesmo. Fala de um renascimento. E botando num olhar positivo a raposa, de você estar atento, né? De você estar atento a essa mudança, né? Se responsabilizar por ela. Aí Responsabilizar. Quando você cachorro, isso aí. Com o chicote, para mim, ele traz isso assim de apoio, inclusive, nessas chicotadas que a gente leva. Isso aí. E essa coisa toda do autoconhecimento, que eu acho que assim, é um grande lance da nova era, porque a gente está precisando, a gente está vindo de uma fase, depois, eu acho assim, depois da Revolução Industrial, a gente entrou num mecanismo humano que agora a gente está sofrendo os efeitos colaterais. As consequências, né? Entendeu? A gente ainda tem a geração dos nossos pais, dos nossos avós, que ainda são muito impactadas positivamente pela Revolução Industrial. Agora, a nossa já não é. Né? E aí, dos meus filhos, dos nossos filhos, menos ainda. E que planeta que a gente deixa para os nossos netos. Então, é essa consciência para a gente se ver parte dessa natureza, para a gente cuidar mais do nosso espaço, da nossa Gaia, que é a nossa casa, porque a nossa casa não é o tijolo e o telhado. É a terra, né? Né? A gente depende de muito mais do que isso, para a gente estar de fato protegido, de fato acolhido, de fato sustentado, né, enquanto pertencente. Então, eu achei esse recado aí muito lindo, Aninha. Nossa, muito lindo. Bonito mesmo. A criança do lado da cegonha é muito importante. É essa coisa do renascimento mesmo. Eu acho que é a palavra que resume aqui, entende? É um renascer, é um florescer. E que nessa questão, na próxima estação. Nessa questão que a gente trabalhou durante a live, que é do equinócio, né? Que é dessa coragem de despertar. Porque é isso, o equinócio é o despertar. O equinócio não, a primavera, é a estação do despertar da natureza, né? É independente de tudo que tenha se passado, mais uma vez, a vida se renova, a vida se recicla. Então, assim, há esperança sim. A gente tem que olhar para o lado, descobrir a beleza que a gente vive, para a gente poder ter coragem. Porque eu acho que a gente precisa. Coragem, né? É isso. Muito lindo esse jogo aí, adorei. Inclusive, eu acho que a gente pode fazer uma live por semana, só um baralho a 4 mãos. Baralho cigano, vamos combinar. Baralho é muito legal, eu gosto dele muito como oráculo. É totalmente diferente da astrologia, mas eu acho ele muito interessante, assim. Diferente, né? Eu uso ele também como um oráculo, mas eu acabo me influenciando muito com ele aqui nas minhas atividades, né? E aí, coisa da comida mais consciente. Ele me traz tanta informação sobre isso, principalmente o cigano, porque ele te linka com a natureza, né? De uma forma tão... Isso. Ele tem esse princípio, né? O baralho cigano, ele foi feito para os ciganos, por uma cigana para os ciganos. E os ciganos é um povo completamente linkado à natureza, um povo nômade, ele vive como, né, os nossos ancestrais muito antigos. Pela terra, né? Exatamente. Então, as cartas são muito linkadas à questão da natureza, inclusive os naipes do baralho cigano, cada um deles tem uma direção com relação aos elementos, fogo, terra, água e ar. Cada carta tem uma energia de um determinado elemento. Então, assim, é um baralho muito visceral. Ele é muito primitivo no bom sentido. Sabe? Ele não é muito elaborado, não. Ele fala realmente do nosso dia a dia, da realidade. Ele responde muito bem a esse tipo de pergunta mais objetiva. Eu gosto muito do baralho cigano também. Foi ótimo, amiga. Foi sim, querida.
Adorei, vamos programar outras. Obrigada a Gente, todos. super obrigada por quem ficou com a gente aí até agora, por quem voltou aí depois que a live caiu. Super obrigada pela companhia de vocês. A energia de vocês está aqui no baralho, com certeza. Foi essa energia que se manifestou nessas respostas, né? Maravilhoso, maravilhoso. Assim, eu não sei se tem como recuperar, eu vou tentar, porque eu tinha feito, quando eu perdi a live com a Maria Elis, eu tinha feito uma mudança no meu celular para poder guardar as lives. Lembra, Tom? Depois você me ajuda nisso. Então, eu vou salvar esse pedacinho e vou tentar Isso, salvar a outra para ver se eu compilo as duas e faço divulgo junto. é Tá bom? isso. Tá bom, querida. Super Obrigada prazer a estar todos. com Coragem. você. Obrigada a todos aí pela presença. Coragem e positividade nessa fase agora do equinócio de primavera. Vamos lá. Beijo. Tchau. Ué, não sei o que está acontecendo.